Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou bem na medida do possível. Bom, pessoal, daqui a pouco vai começar a classificação no Grande Prêmio de Miami, então eu vou ser bastante breve aqui, tá? Talvez esse seja o vídeo mais curto, né, de análise assim, de uma corrida sprint ou de uma corrida normal que eu possa fazer, tá, pessoal? Bom, o GP de Miami é um circuito que, com todo respeito assim, a quem realmente gosta desse circuito, definitivamente assim, com todo respeito do mundo, sabe? Mas eu quero entender por que tem corrida sprint neste circuito. Se é um circuito que não cumpre nem sequer uma corrida de forma muito positiva em termos de emoção, o que é que leva alguém a colocar corrida sprint nessa corrida? Sério, eu honestamente não entendo. Tá, pessoal? Mas seja como for, aconteceu mais uma corrida sprint, né? E como previsto, né? Uma corrida muito sem sal, muito sem sal. Eu não sei porque eu perdi meu tempo vendo essa corrida, mas fazer o que? A gente gosta dessas coisas, a gente tem esperança, né? O ruim de você gostar de Fórmula 1 é isso, né, cara? Você sabe que vai ser uma porcaria, você sabe que vai ser uma lástima as corridas, mas pelo menos grande parte delas, mas sei lá, você ainda tem uma esperança, né, de que em algum momento esses caras acertem alguma coisa, né? No mais, vamos lá, né? Bom, a corrida começou agitada, né? Assim, acho que ali o Leclerc, que largou em segundo, até conseguiu dar uma ameaçadazinha ali. Inclusive o Leclerc, né, que fez, vamos falar real aqui, fez uma cagadazinha no treino livre, né? Ele acabou perdendo o único treino livre de todo o final de semana, né? Então, logicamente que isso afetaria de alguma maneira, eu imagino, imagino eu que isso aí afetaria seu ritmo de corrida, né? Porque talvez no treino livre eles focariam muito nessa questão do ritmo de corrida, eu não sei, talvez em outras coisas também, né? A minha opinião sobre esse incidente, né, aproveitando o gancho aqui, na minha visão é o seguinte, tá, pessoal? Foi um erro dele, tá? Na minha opinião, tá? Foi ele que errou, mas assim, a questão da embreagem não ter superaquecido, né, como foi confirmado que isso aconteceu, é por conta que ficou muito tempo parado. Não tinha como manobrar. O local onde ele parou é muito ruim para manobrar. Então, e aí ele ficou muito tempo ali parado e tudo, a embreagem superaqueceu e tudo, ele tentou retornar e não conseguiu, infelizmente deu no que deu, né? Mas, assim, eu tenho uma grande admiração assim, pelo Leclerc e tudo, mas a gente também tem que saber o que é certo e o que é errado, tá, pessoal? Bom, enfim, então, mas assim, mais um super qualifying dele em P2 ali, né? Enfim. Bom, a largada kamikaze do Hamilton, né? O Hamilton, ele largou muito atrás, largou em P12, se eu não estou errado. E aí, cara, ele basicamente usou as Aston Martin como seu freio, né? E ele bateu nas Aston Martin, as Aston Martin bateram entre si, na verdade, tipo assim, o Stroll e o Hamilton, tipo, fizeram um sanduíche do Alonso, em que o Alonso estava no meio, e aí nessa pancada, o Stroll acaba atingindo o Lando Norris, né, que largou por fora, né, e aí o Lando Norris teve de abandonar, o Stroll posteriormente também teve que abandonar, e o Alonso ficou com o pneu furado, e o Hamilton ficou por isso tudo e tal, né, e aí beleza, né, durante esse período de safety car, eles tiveram de passar nos boxes, né? E eu vou falar isso agora e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso agora. E aí eles tiveram de passar pelos boxes por conta dos destroços que eles estavam arrumando, afinal tudo isso foi na primeira curva, né? Aí na relargada, né, inclusive antes mesmo do safety car, o Ricciardo, né, que largou em P4, uma excelente classificação, do Ricciardo em P4, ele acabou conseguindo ultrapassar o Pérez, né? E aí o que acontece, né? Na volta 5, o Pérez consegue retomar a ultrapassagem, tá, pessoal? E aí ele assume a terceira posição. De início ali, nas primeiras voltas em que ele ultrapassou, eu vi que o Pérez ele não teve tanta vantagem assim, sabe? Ele não estava tão distante assim. Na minha visão, eu acho que talvez de início ele imaginou que ele pudesse fazer aquela corrida de DRS,
né? Que é o quê? Né? Que o cara ele está mais lento de propósito, justamente por o carro mais inferior a ele ter a condição de ter asa, mas não tem a condição de ultrapassar, e deixar o Sainz, que estava atrás do Ricciardo, à mercê disso, né? Tipo assim, que ele não conseguiria provavelmente ultrapassar o Ricciardo em condições com DRS, né? Então isso dificultaria muitas ultrapassagens ali, né? Porque é o seguinte, DRS versus DRS, assim, dois carros com DRS aberto, é muito difícil um conseguir ultrapassar um ao outro. Por mais inferior que seja o carro, é muito mais difícil, tá, pessoal? Mas enfim, já vou adiantando já que na volta 8 o Hamilton tem a primeira tentativa de ultrapassar o Magnussen, tá? E não dá, né? O Magnussen ele tenta veementemente fazer isso e tudo, né? E aí voltas depois, o Magnussen, talvez pela pressão do erro, ele comete um erro, ele corta a chicane, ali na curva 14 para 15, né? Aquela chicane que eu não entendi o nexo dela até hoje, pra ser honesto com vocês. E aí ele acaba furando, né? O que é para o Magnussen fazer ali? Na minha visão, tá? Assim, eu posso estar falando uma certa bobagem aqui, mas pelo que eu entendo é o seguinte: quando está nesse tipo de situação, você tem que devolver a diferença que você tinha antes do erro, né? E o Magnussen não fez isso, né? E o Magnussen foi punido por conta disso, né? Inclusive, ele tinha sido também... Inclusive, na volta 11... Agora, pessoal, eu vou ficar aqui devendo para vocês se é na volta 11 ou se é uma volta antes, não sei, onde o Hamilton tenta ultrapassar o Magnussen, e só que o que acontece? O Magnussen ele meio que joga o Hamilton para fora. E aí o Magnussen ele é punido tanto pelo corte da chicane, né, que ele fez lá, e ele não cumpriu o que ele tinha de fazer. E também ele foi punido justamente por jogar o outro piloto na pista, né? Jogar o Hamilton para fora da pista, assim. Jogar que eu falo é tipo empurrar, né? O piloto, ele tipo usar o próprio carro para alargar, ele alarga e tudo, e aí dificulta, e aí coloca o Hamilton numa situação assim, onde ele já vai estar fora da pista para tentar a ultrapassagem, né? Enquanto isso tudo ia acontecendo, o Sainz ia tentando o tempo todo ultrapassar o Ricciardo, mas mesmo assim o Ricciardo não deixava. Assim, para mim a corrida excepcional do Daniel Ricciardo, na minha visão, tá, pessoal? Aí na volta 12 é anunciada a punição do Magnussen por justamente fechar o Hamilton, né? Aí voltas depois, o Magnussen de novo é punido por cortar a chicane, né? Aí beleza, né? Com isso o Magnussen ele deixa o Hamilton, assim, né? E nessas tentativas inclusive o Hamilton perde posição para o Tsunoda, né? Ele perde a posição para o Tsunoda, né? O Tsunoda passa a assumir a nona posição, né? O Hamilton agora estava em P10. Essa disputa toda era para a posição 8, né? A última posição pontuável em corridas sprint, né? E aí o Magnussen ele deixa o Hamilton e o Tsunoda passar, né? Talvez para cumprir algum tipo de punição, não se sabe. Mas enfim, aí o Hamilton na última volta ele consegue ultrapassar o Tsunoda, né? Para assumir a 8ª colocação e o Tsunoda a 9ª colocação, né? E aí o Verstappen vence mais uma corrida sprint, né? É o disparado piloto que mais venceu corrida sprint, né? Acho que é a 14ª corrida sprint que ele vence, né? Acho que de 20, se eu não estou equivocado aqui na minha cabeça. Eu acredito que seja isso, tá? Acredito que seja de 20 corridas sprint até agora, o Verstappen venceu 14 delas. E é isso aí. E o Sainz não conseguiu, mesmo assim, passar o Ricciardo. O Ricciardo fica em P4 e o Sainz em P5. Resultado final ficou o seguinte, tá, pessoal? O Verstappen vence, né, para zero novidades, né? O Leclerc em segundo, né, uma excelente corrida dele, uma corrida até bem administrada, né? Ele ficou ali na meiuca, né? Às vezes alcançava, às vezes não alcançava e tudo. E detalhe, né, pessoal? Esse tempo todo o Verstappen reclamando muito do carro, dizendo que o carro estava muito difícil, estacionando toda hora e tudo, né? Tô vendo essa estacionada que ele tanto dramatiza ter, né? Mas enfim, né? O Pérez em terceiro, o Ricciardo em P4, né? Excelente, né?
o Sainz em quinto, né? O Piastri em sexto, né? O Piastri também foi outro assim que ficou nem vai, nem foi. É uma frase que eu tentei fazer aqui, só que deu miseravelmente errado. Enfim, me desculpem por essa frase. Depois, Nico Hülkenberg em sétimo, né? Sólido como sempre, né? Para mim, consistência acima de tudo, né? Com o Nico Hülkenberg. O Tsunoda assumiu o P8, né? E vocês devem estar se perguntando, mas por que o Tsunoda está em P8, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que eles passaram pelo pit lane quando estava tendo safety car? Por isso, né? Porque o Hamilton foi punido porque ali ele exagerou, ele acelerou no pit lane, né? Acima da velocidade permitida. Você tem que passar uma devida velocidade no pit lane e ele foi punido em 20 segundos por conta disso, tá, pessoal? E com isso, nono ficou o Pierre Gasly, um excelente resultado para as Alpines, né? Assim, para a Alpine do Gasly. O Sargent em décimo, muito bom resultado, né? Assim, o Gasly em nono, o Sargent em décimo. O Guan Yu Zhou em 11º, tá? George Russell em 12º, né? Aqui, né? Aqui que o Hamilton... Por que o Hamilton deveria ter ficado, né? Se a gente olhar bem, né? Alexander Albon, se não fosse aquele ataque dele na primeira volta, né? Enfim. Acho que ficou né, de certa maneira até bom pro Hamilton, né? Porque acho que esperava ser até mesmo uma punição dele, até pela tentativa dele um pouco de ter feito o que fez, né? De seu freio ser as Aston Martin, né? Na minha visão, acho que devia ter tido alguma coisinha ali pra ele, né? Mas tudo bem, né? Enfim, né? O Albon em 13º, 14º Valtteri Bottas, 15º Esteban Ocon, 16º, né? Lewis Hamilton, né? Que foi punido. O Alonso, né, 17º, né, não tinha muito o que fazer o Alonso também, né, porque foi completamente vítima desse acidente e tudo, né, então ele não tinha muito o que fazer, né, ele acabou indo com os pneus duros, inclusive, e o Kevin Magnussen em 18º. Cara, assim, eu vou falar uma coisa pra você, assim, nessa impressão que eu tenho, assim, sobre o Magnussen. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu acho, assim, que você tem que ter muita... Você tem que ser muito... Assim, eu vou falar uma coisa pra você assim, sabe? Eu não sei o futuro do Magnussen, tá? Não sei se ele vai permanecer na Haas e tudo. Mas, cara, honestamente... Até que ponto vale essa dignidade, né? Do Magnussen, né, cara? Porque, assim, poxa, cara, o cara sabe que... Perguntaram pra ele depois da corrida, né? Perguntaram depois pra ele na corrida, ele sabia que ele estava errado e tudo... Assim, o cara prefere, né? O cara prefere fazer esse tipo de coisa do que a própria dignidade, né? É um absurdo isso. Honestamente, é ridículo o que o Magnussen está fazendo. E pior ainda, sabendo disso, né? Por que eu falo isso? No GP da Arábia Saudita, ele foi exatamente assim, né? Uma conduta totalmente antidesportiva, sabe? O Magnussen, cara, o Magnussen teve uma queda tão decepcionante. Assim, acho que o piloto tem que ser muito patético para ter que fazer esse tipo de coisa, sabe? Onde é que fica a dignidade, né? Que no fim do dia, o cara mal sabe se vai estar na porra da Haas ano que vem, sabe? Pra ter tudo isso, sabe? Ah, gente, tenha essa paciência. Eu não tenho paciência, assim, com esse cara, não, sabe? Honestamente, é difícil, assim, sabe? Você vê lá o Nico Hülkenberg e tudo, né? Tudo certinho, sólido, consistente e tudo mais. E o Magnussen sendo essa aberração... toda corrida, uma coisa que ele faz, uma cagada diferente que ele faz. Pra mim, o Magnussen, ele se tornou uma chicane ambulante, né? É o termo utilizado para o piloto que causa acidentes aonde quer que ele esteja, né? Ele prefere ser um incompetente, né? Que prefira bater nos outros e tudo, do que sua própria dignidade, né? De se manter um exemplo, né, cara? Nossa, é patético o que o Magnussen se sujeitou a ser, tá, pessoal? Na minha humilde opinião é essa aí, tá? Mas no mais é isso, tá, pessoal? Uma corrida muito sem graça essa corrida sprint. A pista é muito sem graça. Eu não vejo um nexo, né? Mas é aquela história, né? Donos americanos, circuito americano. Esperar o quê? Esperar o quê, né? Nada mais, nada menos do que isso, né? Então é isso aí, pessoal. Mas é isso aí, um fortíssimo abraço a todos, né?
Não sei porque eu perdi tempo vendo essa porra dessa corrida sprint, mas é aquela história, a gente quer se iludir, né? A gente quer se iludir, né? Mas é isso aí, acho que a corrida não vai ser muito diferente disso, tá? Pra ser honesto com vocês. No mais é isso aí, um forte abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.